Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glausmara, formada em língua portuguesa, e hoje nós vamos estar trabalhando aqui o quê? Poema. Isso mesmo, poema. Esse texto que é tão maravilhoso, que é tão envolvente, que trabalha com tantas formas de se transmitir os nossos sentimentos, nossas emoções e a reflexão sobre essas emoções, sobre esses sentimentos. Então, praticamente o poema, gente, eles são textos usados para transmitir sentimentos e emoções, tanto por parte do poeta ou do eu lírico, como também uma reflexão do leitor quando está tendo contato com aquela poesia. Ele passa a refletir a respeito daqueles sentimentos e emoções, trazendo assim várias interpretações a respeito do que o poeta, do que o eu lírico quis dizer dentro daquele poema. Então, gente, é importante também que vocês entendam que os poemas têm uma construção, uma estrutura um pouco diferente dos textos convencionais. Normalmente, os textos são organizados em parágrafos, compostos por linhas, não é? Então, isso é a ideia que nós temos de texto. Só que dentro de um poema, essa organização, essa estrutura é um pouco diferente. Ele é composto por versos e estrofes. O que são os versos no poema? São aquelas linhas. Todas as linhas, cada linhazinha daquela é um verso dentro do poema. E as estrofes são um conjunto de versos, ou seja, um conjunto de linhas que estão agrupadas formando as estrofes. Para vocês entenderem melhor, nós vamos aqui ver um exemplo, certo? O soneto da felicidade de Vinícius de Moraes. Vamos contar aí juntos quantos versos e quantas estrofes esse poema tem. Vejam lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 versos, ok? Porque os versos são cada linha. Então, nós temos 14 versos. E quantas estrofes nós temos aí? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 estrofes, ok? Beleza? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar uma coisa que também consiste dentro dos poemas, principalmente aqueles poemas mais tradicionais, os primeiros poemas, que eles trabalham muito com a questão da rima. Isso mesmo, rima. O que são essas rimas, professora? As rimas, gente, elas acontecem no fim ou no meio de versos de um poema, onde possuem palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. Por exemplo, flor, dor, bolo, choco. Então, assim, toda vez que o sonzinho do final de cada palavra for parecido ou for igual, eles são palavras que nós chamamos de rima. Uma palavra rima com a outra. E aí nós vamos ver esse exemplo dentro do próprio poema que nós estávamos falando ainda há pouco. Olha só no final de cada um dos versos da primeira estrofe. Atento pensamento, tanto encanto. Percebam que aí nós temos a palavra atento, que rima com pensamento, tanto, que rima com encanto. Porque elas finalizam, olha só a finalização das palavras, são muito parecidas, na verdade são iguais as finalizações dessas palavras. Por isso que nós dizemos que elas rimam. Dentro do poema, gente, nós temos também dois elementos bem diferentes do que vocês têm costume nos textos normais do cotidiano de vocês, que é o poeta e o eu poético ou eu lírico. Qual a diferença entre eles dois? O poeta é quem escreve, ok? Quem escreve o poema é o poeta. Porém, o eu lírico ou eu poético de um poema,
ele nem sempre é o próprio poeta. Por exemplo, se eu fosse poeta, vamos dizer assim, se eu fosse poetisa, digamos que eu seja poetisa. E aí o que eu faço? Eu vou escrever um poema, mas como se no poema eu estivesse colocando os sentimentos de uma criança. Então, a partir do momento que eu me passo por uma criança, o meu eu poético ou o eu lírico do meu poema é uma criança. Se eu mesmo sendo mulher, eu escrever um poema como se dentro do poema eu fosse um homem, o meu eu lírico deste poema seria um homem. Se eu sendo uma adulta, não seria bem uma jovem, mas uma adulta, eu sendo adulta e eu escrevesse um poema onde eu estivesse expressando os sentimentos de uma pessoa idosa. Dentro do poema, o meu eu lírico não seria eu, seria uma pessoa idosa, os sentimentos de uma pessoa idosa. Então, essa é a diferença entre o poeta, quem escreve, e o eu poético, a pessoa na qual é expressado os sentimentos dentro do poema. Poema também faz uso de uma coisa chamada figuras de linguagem, que provavelmente vocês já assistiram. Se não assistiram, cliquem aqui na aulinha de figuras de linguagem para vocês entenderem aí o que são essas figuras de linguagem. Então, dentro do poema, usa muito, que é o quê? O uso da palavra onde não é o sentido próprio daquela palavra. Exemplo, nós temos: amor é fogo que arde e não se sente. Como é que arde e não se sente? Ou seja, os poetas sempre estão utilizando das figuras de linguagem, das palavras no sentido que não é próprio delas. E é essa brincadeira com as palavras que torna os poemas ainda mais interessantes de se ler. Gente, eu espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco a respeito do poema. Na próxima aula nós vamos estar vendo os tipos de poema, porque existem vários tipos de poema. Nós vamos estar vendo esses tipos de poema e vamos estar vendo também a questão da métrica de um poema, que também é uma forma de nós estarmos fazendo uma análise na construção, na estrutura de um poema. Então, fique comigo até o final dessas aulas para que vocês venham aprender muito a respeito dos poemas. Um beijo, tchau, tchau!